Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a nossa aula, parte um de função de segundo grau, função quadrática, tá? Ou equação de segundo grau, tá bom? Bom, pessoal, indo para a definição do que é uma função quadrática, uma equação de segundo grau, basicamente nós temos uma fórmula genérica para essa função que diz o seguinte: uma função quadrática é aquela onde nós temos um ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a é um número que multiplica uma variável elevada ao quadrado, certo? Ou seja, o a vai ser um número que vai multiplicar uma letra que eu não conheço, normalmente o x, né, elevado ao quadrado. A letra b vai ser um outro número que vai multiplicar uma letra também, que normalmente é x, que está elevada a 1. Ou não precisa exatamente dizer que está elevada a 1. É aquele número que multiplica a letra sozinha, né? Como é ensinado no ensino médio. Tá bom? E a letra C é uma constante. Ela sempre vai estar ali. Não vai mudar essa constantezinha. Ela não depende de ninguém. É aquele número e pronto. Tá? Então, genericamente, a gente tem ax ao quadrado mais bx mais c, sendo a definição de uma função quadrática. Lembrar que, para ser uma função quadrática, uma equação de segundo grau, esse termo, função quadrática, significa, ou dá a entender, né, assim que você lê esse termo, que é uma função onde você vai ter uma das suas variáveis elevada ao quadrado, tá? Então, por exemplo, aqui a gente observa que eu tenho um termo ax ao quadrado, ou seja, você tem uma potência 2 nessa função, tá? Outra coisa interessante é que essas funções quadráticas não necessariamente elas precisam ter o termo bx ou o termo c. Obrigatoriamente ela tem que ter ax ao quadrado. Mas, por exemplo, você pode encontrar uma função quadrática onde tem o ax ao quadrado mais c. Só isso, tá? Porque o bx seria zero. Ou você pode encontrar uma função quadrática onde eu tenho um ax ao quadrado mais bx. E o c é zero, e aí o cara nem coloca como uma parte integrante da função quadrática. Vocês certamente, quando resolverem exercícios de segundo grau, de função de segundo grau, vocês vão encontrar exercícios dessa forma, tá bom? Bom, nessa função quadrática, pessoal, nos interessa especificamente três coisas, tá? Que é achar o valor de delta, que a gente vai ver aqui basicamente o que é o delta, achar o valor de x' ou o valor de uma das raízes, e o x dois linhas, que seria um segundo valor de uma das raízes, certo? Pessoal, o delta normalmente é usado como variação, né, nos cálculos matemáticos, físicos e químicos e tudo mais. Basicamente, ele vai ser o quê? Ele vai ser b ao quadrado. Aí lembra o que é b? B é o termo que multiplica a variável elevada a 1, certo? Menos 4 vezes a, que é o termo que multiplica a variável elevada ao quadrado, vezes c, que é a constante. Então, para a gente poder achar o conjunto de solução, ou seja, as raízes dessa função quadrática, nós precisamos achar esse valor de delta, tá? Que é representado pela fórmula b ao quadrado menos 4ac. Uma coisa interessante é que delta, esse valor de delta, ele não pode ser negativo. Que aí eu coloquei aqui assim, delta é diferente de menos z, sendo z um número aleatório, tá? Ou seja, delta não pode ser um número qualquer negativo, porque não existe raiz de número negativo. E a gente vai ver que nós vamos precisar saber da raiz desses números negativos, tá? Ou desse número de delta. E delta tem que pertencer aos reais. Logicamente, se ele for negativo, ele não pertence aos reais, né? Pertenceria, digamos assim, entre aspas, aos números completos, tá? Bom, a fórmula, nós vimos a fórmula do delta, certo? Para a gente achar esse delta que nós precisamos para calcular o conjunto de solução. Mas
Como é uma função quadrática, tá, pessoal? Nós vamos ver que nós vamos ter que descobrir duas raízes, porque está, né, função linear, uma função de primeiro grau, eu só tenho uma raiz. Função quadrática, eu vou ter duas raízes, ou seja, eu vou ter dois números que satisfaz a minha equação, a minha função. Para isso, eu vou dizer o seguinte, ó. As minhas raízes, ou seja, os meus valores de x, é igual a quê? É igual ao valor de menos b, que eu já expliquei o que é, mais ou menos, ou seja, isso quer dizer que você vai usar um cálculo para o sinal positivo, outro cálculo para o sinal negativo. Mais e menos raiz delta sobre 2 vezes A. Ok? Eu posso resumir toda essa fórmula em uma só. Como assim? Veja que eu tenho, na fórmula de cima, eu tenho o seguinte, menos B, mais e menos raiz de delta. E eu vi que a fórmula de delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, para eu não fazer fórmulas diferentes, eu posso simplesmente fazer o quê? Ó? X é igual a menos B, mais e menos raiz de B ao quadrado menos 4AC, que nada mais é que a fórmula do delta, sobre 2 vezes A. Tranquilo? Então, você pode resumir para, digamos assim, achar a sua função de segundo grau, achar as suas raízes de segundo grau, toda em uma fórmula só, que seria x igual menos b, mais e menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, sobre 2 vezes a. Tranquilo? Aí, vamos lá. Eu falei para vocês que eu tinha duas raízes, que era x', ou seja, primeiro eu vou achar um valor de x, depois eu vou achar um valor de x diferente do primeiro que eu achei. É por isso que vem esse mais e esse menos ali, ó, menos b, mais menos, raiz e tudo mais, né? Em um dos cálculos, então, por exemplo, no x', você vai usar o mais, e no x2' você usaria o menos. Nós vamos ver isso na prática, tá? Olha só. Encontre os valores de x para a equação x ao quadrado mais 10x mais 24. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou identificar o termo A, o termo B e o termo C. Observe que o termo A, como a função é x ao quadrado, não tem nenhum número. Então, eu vou dizer que A é 1. Tá? O termo B é 10 e o termo C, que é a constante, 24. Então, olha só, eu vou calcular o meu x'. E o meu x' eu vou usar o sinal positivo da fórmula. Então, ó, menos B, quem é B? 10. Então, menos 10, ou menos mais 10, dentro de parênteses, mais, agora eu vou usar o mais, raiz de delta. Quem é a raiz de delta? É B ao quadrado menos 4AC. Aí tá aqui, ó, B ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o meu A, vezes 24, que é o meu C. Tudo isso sobre 2 vezes A, que nesse caso é 2 vezes 1. Ok? Então, menos B mais. Aí eu resolvi 10 ao quadrado, que daria 100, menos 4, que é 4 vezes 1, daria 4, vezes mais 24. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Observe que eu estou resolvendo tudo que está dentro do parêntese por hora, tá? Então, a gente tem isso daí. Depois, olha o que foi que eu fiz. Menos mais 10, que seria o B, mais raiz de 100 menos 4 vezes 24, que daria 96. Tá? X' é igual a menos mais 10 mais raiz de 4. 100 menos 96 daria 4. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Observe que o raiz de 4, esse 4, nada mais é do que o meu delta. Tá? Então, olha só como é que a gente vai concluir o raciocínio. Menos 10, eu vou tirar do parênteses o mais 10, porque é menos b, né? Então, eu vou tirar do parênteses o 10, fica menos 10, mais raiz de 4, que é 2, sobre 2 vezes 1, que é 2. Fica menos 8 sobre 2, que daria um x' igual a menos 4. Então, a minha primeira raiz, menos 4. A segunda raiz, cara, você vai se simplificar muito. Por quê? Eu falei para vocês que esse número que você calculou que está dentro da raiz é o termo de delta, certo? Então, basta que você faça o mesmo cálculo a partir de onde você encontrou o delta
só que com o sinal contrário. Veja que lá eu usei menos 10 mais 2. Aqui eu vou usar menos 10 menos 2, porque no primeiro eu uso sinal positivo, no segundo eu usaria sinal negativo, tá? Então, menos 10 menos 2 sobre 2 daria x igual a menos 12 sobre 2, que daria x igual a menos 6, tá? Só uma pequena correção, aqui tem x linha igual a menos 6, tá? Considere que é x 2 linha, tá? Só um erro de digitação. Antes a gente fez o x', aqui é a parte do x 2', tá? Só um pequeno erro na apresentação. E aí a gente observa que os valores que nos satisfazem é menos 4 e menos 6. Bem tranquila a resolução, tá, pessoal? Bom, pessoal, essa é a introdução de função quadrática. Nas próximas videoaulas nós vamos resolver mais questões de função quadrática. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.